Oi, gente, tudo bem? Gente, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês uma história que aconteceu na minha vida. E assim, se vocês têm medo de filme de terror, nem escuta essa história, porque não é um filme, né? Aconteceu real, então pra vocês não ficarem com medo, né? Enfim, é melhor nem assistir. Agora, se vocês curtem esse tipo de vídeo, né, talvez interesse pra vocês. Gente, há um tempo atrás, já tem uns 3 anos, porque foi antes de eu conhecer Éder, aconteceu uma coisa que eu não acreditava que poderia acontecer na minha vida. Vou dividir isso com vocês porque hoje eu acho que eu consigo contar com detalhes e já não é uma coisa que me incomoda assim mais, tá? Tá, vamos lá. Era maio, eu acho que era de 2018, acho que era 2018, maio de 2018, eu tinha tirado férias do trabalho, eu trabalhava na Barra da Tijuca e eu sempre tirava férias em maio, primeiro porque era meu aniversário, segundo porque maio não fazia muito calor. Então eu gostava sempre do clima mais fresquinho, né, pra eu ficar em casa. E eu esperei muito por esse momento, sendo que nesse mês faleceu uma pessoa que eu amava muito, que era uma amiga da minha mãe, que morava no mesmo quintal desde quando a gente era pequenininho, então eu considerava ela minha segunda mãe. E ela faleceu. Depois que ela faleceu, gente, um pouquinho antes dela falecer, ela ficou meio mal, assim, meio depressiva e tal. E eu fiz, né, algumas orações, assim, com ela, encostando nela. Hoje a gente entende que não é correto ficar encostando em ninguém, assim, na hora de fazer oração, botar a mão na cabeça. Isso tem pessoas que são preparadas para isso, tem pessoas que não. Mas o meu amor falou mais alto. Sempre qualquer pessoa que eu ame e que tá triste, tá mal, né? Ou que a primeira coisa que a gente pensa em fazer, correr para ajudar? Não, a primeira coisa é pedir a Deus. Então assim eu fiz, né? Eu encontrei uma oração de exorcismo no YouTube e eu fiz essa oração com essa pessoa, encostando nela e tal, porque eu sentia que não era uma coisa só física, sabe? Eu sentia que tinha alguma coisa espiritual e eu achava que eu mesma podia resolver. E já tinha acontecido isso antes, há 2 anos, e essa pessoa ficou internada 10 dias e depois ela voltou para casa e viveu mais 2 anos. Então eu pensei, cara, então deu certo, né? Então quando eu vi novamente ela naquela situação, eu fiz novamente, né? De rezar e tal pela pessoa. E aí, gente, o que aconteceu? Essa pessoa faleceu porque já era o momento dela, né? Por mais que a gente faça muitas orações, se é o momento da pessoa ir, né? Se Deus estiver chamando ela, ela vai. Só que nesse momento eu estava muito feliz, assim, tranquila, porque eu tinha conseguido cumprir, né, a minha missão. Que eu achava que se ela tivesse ido embora 2 anos atrás, né, no caso 2016, ela não iria pro céu, na minha cabeça. Né, ela iria para um lugar ruim, porque ela não estava indo na igreja. E quando ela ficou boa e voltou para casa, esses 2 anos da vida dela, ela se dedicou a ir à igreja. Ela ia, fizesse chuva ou sol, ela fez o catecismo, ela fez tudo. Então eu falei, essa alma foi salva. Estava tudo bem. Só que no dia seguinte, né, eu fui dormir, quando deu 3 horas da manhã, uma piranha de cabelo dessas que a gente prende no cabelo, eu não sei como é que vocês chamam, ela se soltou. Eu deixava sempre presa no espelho. O espelho, tipo essa porta, a piranha ficava presa assim, sabe? E ela se soltou, gente, não tem como, a pressão da piranha é muito grande, não tem como soltar. Eu boto as pregadeiras assim desde sempre. 3 horas da manhã, se soltou e caiu no chão. E essa pregadeira eu sempre usava também nessa pessoa pra eu fazer o cabelo dela, eu cuidava muito dela, eu amava muito, como amo ainda, demais. Gente, na hora eu me estremeci assim, mas falei, não. Você sabe quando não é normal. Você sabe quando o objeto não caiu à toa, sabe? Mas eu permaneci deitada. De manhã eu falei, mãe, aconteceu um negócio estranho, caiu uma piranha lá no meu quarto e tal. Minha mãe, alô, não, deve ser nada não. Eu reparei que era 3 da manhã, que eu tô sempre com o celular do lado e sempre olhando, né? Passou. No dia seguinte, eu fui lá na casa dessa pessoa, ajudei a limpar o quarto, a retirar as coisinhas dela, o que ia pra doação, o que não ia, né? Ela tem filhos homens, não tem filha mulher. Então eu falei, eu vou lá ajudar, né? E fiz com muito carinho. E aí
à noite, quando eu dormi, 3 horas da manhã, caiu uma sacola enorme que estava em cima do guarda-roupa. Todo mundo botou uma sacola em cima do guarda-roupa enorme, de roupa. Em cima do guarda-roupa, e ela caiu de lá de cima, 3 horas da manhã. Só que aí foi um barulho bem diferente do barulho de uma piranha, né, despencando. Foi um barulho bem que me estremeceu over. Pá! Eu tremi toda, gente. Mas eu permaneci ali. Nessa época eu era muito mais... Eu frequentava muito mais a igreja. Eu participava dos servos da alegria, né? Que eu ia vestida de palhaça, né? Alegrar lá nos hospitais e passar a palavra de Deus. Eu participava de tudo, de vigília, de tudo. Eu era uma católica muito ativa. Apesar de trabalhar na Barra da Tijuca, fazer faculdade no sábado, eu era muito presente na igreja. E Deus... Gente, eu rezava por todo mundo, vocês não têm noção. Se eu estivesse andando na rua e eu vi que algum carro deu uma batidinha de leve, eu já falava, meu Deus, que não saia nenhuma briga dali, que um entenda o outro, tudo se resolva na parte do Senhor, toma conta da situação. Eu não deixava o negócio passar batido, porque eu sabia que uma bobeirinha no trânsito pode resultar numa morte. Eu rezava por todo mundo, todo mundo. E aí, tá, caiu o negócio, falei, mãe, agora eu tenho certeza que, né? Mas, gente, minha mãe dormia no quarto dela com meu pai. Meu irmão dormia no quarto dele. Ué, eu tinha que dormir no meu quarto, né? Aí, fui pro meu quarto e tal. Mas eu sabia que normal, né, não tava. Aí, tá. 3 horas da manhã, caiu o alicate de cutícula. Minha bateria tá acabando, não vai dar pra eu contar tudo. Vou ter que botar pra carregar. Caiu o alicate de cutícula. E aí, gente, eu tive a certeza de que não era bobeira. Tinha alguma coisa ali me provocando. No início, né, a gente muito leigo pensou, cara, será que é ela que tá aqui? Gente, é a alma da pessoa, não volta, né? Foi, tá lá com Deus, não volta. Não tem essa de alma penada, de alma que fica vagando. Isso eu não acredito, pra mim isso não existe. Mas que bom que a princípio eu pensei que fosse ela, porque eu consegui permanecer no meu quarto por mais um tempo. Porque se eu soubesse o que era, eu já teria corrido dali, né? Que eram sim demônios. Enfim, gente, eu continuei dormindo no quarto porque eu falei, o Deus que eu sirvo tá aqui, jogamos água benta e rezamos e vambora. E vou ficar aqui, acabou, ninguém me tirou no quarto não. Fiquei lá. Eu lembro que tava tendo greve de caminhoneiros nessa época. Aí vocês vão saber mais ou menos qual foi a data, que eu não tenho certeza. E aí, gente, eu dormindo, a minha televisão ligou. E quando a televisão ligou, eu falei, não acredito. Aí eu abri o olho e levantei pra desligar. Nisso que eu levantei, a televisão desligou. E aí eu fui, já me tremendo, né? Deitei de novo. Porque, gente, eles não podem entrar no nosso pensamento. Eles só veem as nossas atitudes. Falei, eu não vou demonstrar que tô com medo. Eles não sabem, vou deitar aqui de novo. Deitei. Nisso que eu deitei, a televisão ligou de novo. Eu levantei pra desligar. Quando eu ia desligar, ela desligou. Aí eu deitei, nisso ela ligou pela 3ª vez. E eu fiquei deitada. Eu falei, não vou levantar pra desligar. Vou fingir que não tô ouvindo. Enquanto eu não levantei, a televisão permaneceu ligada. Quando eu abri o olho pra desligar, ela desligou. Aí eu levantei, desliguei na tomada, voltei a dormir, minhas pernas já bambinha. Só que aí eu pensei, cara, se essa televisão ligar fora da tomada, eu vou ficar com um trauma tão grande que nunca vai passar. Então eu vou sair daqui. Eu fui me tremendo pro quarto do meu irmão, Bruno, que dormia no quarto lado. Eu falei, Bruno, nessa hora todo mundo já tava sabendo o que tava acontecendo no meu quarto por conta das outras coisas que estavam acontecendo. Eu falei, minha televisão tá ligando sozinha e tal, deixa eu dormir aqui. Aí ele falou, tá bom, botou o colchão no chão, um colchão que tinha lá no quarto, botou no chão. Eu falei, dorme aqui no chão comigo. Aí ele saiu da cama dele, dormiu de mão dada comigo. E eu lembro que ele falou assim, será que tem chance do que tem lá no seu quarto vir pra cá? Ai, gente, deixa eu botar o celular pra carregar. Voltei, gente. Enquanto o celular carregava um pouquinho, eu dei comida Louise. Enfim, continuando. E aí, dormimos os dois, né? Acabou que ele ficou com medo também. Dormimos os dois com medo. E assim, gente, todo mundo já tava sabendo o que tava acontecendo, né? Lá no meu quarto. Eu passava o dia inteiro longe do quarto. Eu só ia pro quarto mesmo quando eu tinha que dormir. E conforme o dia ia chegando ao fim e eu via que eu ia ter que ir lá pro meu quarto pra dormir, ia me dando um pânico, assim, horrível. Algumas vezes eu dormi também no quarto da minha mãe, né? Com minha mãe e com meu pai. Mas não era uma coisa legal, né? Eu queria voltar pro meu quarto. Enfim, nisso eu procurei uma neuro... Não foi neuro primeiro, não. Eu voltei a trabalhar. E aí Aí a gente escuta de tudo, né, gente? Pra mim, nesse momento, a minha fé foi super testada.
Eu tava em pânico, eu tava sem dormir. Lembrem, eram minhas férias, momento para eu descansar. Eu acordava 4 da manhã, pegava ônibus, barca, metrô, saía de casa de noite, voltava de noite, né, para trabalhar na Barra da Tijuca. Então as minhas férias, elas eram super esperadas. Eu queria muito que chegasse as minhas férias. E eu passei as minhas férias, né, eu perdi uma pessoa muito querida. E teve todo esse transtorno aí, né? Eu não conseguia dormir, descansar tava zero, eu tava sem dormir desde então. Não tinha como dormir, porque eu sabia que 3 horas da manhã aconteceria alguma coisa. Então eu ficava trêmula até 3 horas da manhã. E depois do que acontecia, eu ficava mais ainda. E aí, tá, eu dormi algumas vezes no quarto da minha mãe, só que eu não conseguia relaxar. Então eu praticamente não dormia também. Até que uma vez eu falei, mãe, eu apaguei, eu dormi muito pesado. Eu apaguei. Ela falou, eu passei a noite rezando na sua cabeça, pedindo para os anjos tomarem conta de você, do seu sono, dos seus sonhos. E só mãe é mãe, né? E aí eu dormi nessa noite. Isso me marcou, sabe? E ok, só de olhar pro corredor que levava pro meu quarto, eu já tinha muito medo. E aí, gente, eu voltei a trabalhar, acabaram minhas férias, eu voltei acabada, ao invés de voltar renovada, eu voltei acabada, sem dormir. E aí, eu ouvi de uma pessoa assim, Luma, vai na minha igreja. Ela é protestante, né? Vai na minha igreja, porque a igreja católica é muito lindo, pra tirar foto, entendeu? Mas não resolve essas coisas, não. O que resolve mesmo é a igreja evangélica, que, né, as pessoas chamam de evangélica, mas é protestante. É a igreja evangélica, entendeu? Se você for lá, o pastor vai tirar isso daí de você. Aí eu falei, não, igreja católica não é só pra tirar foto, né? Não, tudo bem. E aí eu falei com o meu chefe na época, né? Porque assim, eu tava com tanto medo de tudo, que se alguém pisasse um pouco mais forte do meu lado, o barulho já me estremecia, porque eu tava com muito medo de tudo. E aí eu expliquei pra ele, olha, tá acontecendo isso e isso. E ele falou, Luma, eu falei, pô, você vai achar que eu tô mentindo, né? Pô, ninguém acredita nessas histórias de fantasma. Aí ele falou, eu acredito, sabe por quê? Porque eu sou do terreiro. Aí eu não sabia mesmo. Trabalhei com ele um tempão, ele é muito gente boa, e eu não sabia. Aí ele falou, então eu entendo, e esses aí são os espíritos que eles vêm pra zombar mesmo da gente, pra rir, eles não fazem nada. Eu falei, pô, cara, eu ia falar, quase que eu falei o nome dele, eu falei, pô, mas pra mim, assim, é difícil mesmo assim. Não, mas eles não vão te fazer nada, eles estão só rindo de você, zoando. Aí contou uma história dele, que conforme ele andava, ele ouvia uma cadeira arrastando, e ele olhava, a cadeira parava. E quando ele andava, a cadeira arrastava, e eram esses espíritos zoando com a cara dele. Eu falei, não, tranquilo, só que pra mim isso não é uma coisa normal, eu tô, né, com medo. Ele falou, Luma, eu sei que você é católica, mas se você quiser eu te levo lá na minha mãe de santo e ela tira tudo isso lá do seu quarto agora. A gente vai lá agora. Eu libero você hoje do trabalho, eu pego, saio também, a gente vai lá no terreiro e vai tirar isso do seu quarto. Eu falei, gente, olha, se eu for, eu vou ter que virar, eu não sei o que ele era, gente. Só lembro que ele falou terreiro, mas eu não me lembro se era Umbanda, Candomblé, eu não me lembro, tá? Só falei, pô, eu vou ter que mudar de religião, porque se no momento que eu preciso a minha religião não me atende, né? Porque eu já tava, pô, eu joguei água benta, rezei com toda a fé do mundo, e esses espíritos, esses demônios não vão embora. Se eu for no terreiro, eles tirarem os demônios de lá, eu vou ter que seguir essa religião, porque a minha, né? Eu não quero religião pra ficar tirando foto, né? Igrejas bonitas, não, religião não é isso. E eu falei, não, a minha religião, eu nasci católica, eu cresci católica, é nisso que eu acredito e ela que vai ter que me ajudar. Mas agradeci, obviamente, porque ele não foi preconceituoso com a minha religião, não falou igual a protestante falou, né? Sua religião não serve pra isso. Ele não falou isso, ele só falou, se você quiser eu te ajudo. E aí, gente, eu não fui. Falei, não, eu vou ser fiel ao catolicismo. E eu fui pra casa e, gente, minha mãe falou, Luma, tem um padre aqui em São Gonçalo, que é o padre Antônio Aguiar, na Casa da Misericórdia, e a gente vai lá. As meninas que me atenderam falaram que ele não faz isso, mas ele vai te encaminhar pra alguém. Eu falei, não, tudo bem. Fui lá, aí eu faltei no trabalho. Eu lembro que meu pai perguntou, por que tá faltando? Minha mãe, porque ela vai no médico. E aí, no médico mesmo, né? Eu fui lá, gente, me confessei, né? Me confessei meus pecados normal, igual católicos se confessam. E quando eu ia sair, ele falou assim, tem certeza que é só isso? Ele já sentia, né, que tinha alguma coisa. Aí eu falei, não,
tá acontecendo isso, 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 isso e isso. Aí ele falou, é infestação. Ele falou, a gente vai fazer aqui umas orações. E ele era muito sério, ele não olhava pra mim, pro meu rosto. E aí a gente fez umas orações muito, assim, fortes, né? Que, enfim, não tem nem como eu repetir, até porque eu nem me lembro de tudo. Mas muitas orações eu tinha que ficar fazendo assim, sem parar, enquanto eu repetia. E ele falava rápido e sério, olhando pra frente, eu aqui, o que eu tinha que falar. Ele falava, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí às vezes eu não entendia, aí eu falava, não entendi. Aí ele falava, não sei o que, eu não sei o que, eu não sei o que, assim, mais sério, sabe? Bem tenso, mas ele falou, agora você volta e pode dormir no seu quarto, porque nada mais vai acontecer. Tudo já saiu de lá. Aí eu falei, olha, mas eu não sabia que não podia colocar a mão nas pessoas, né, Gente, não tô falando que ela tinha... Gente, qualquer pessoa, a não ser que você, né, tenha liberdade pra isso, enfim. Você não pode pegar, botar a mão na cabeça de uma pessoa e falar, se for o demônio que tá fazendo você ter depressão, que sai agora. Você não pode, entendeu? Tem pessoas preparadas pra isso. Eu era fraca. Então, né, ok. Aí ele falou, agora você já sabe. Eu peguei, ok, vim embora. E eu falei, gente, nunca mais quero ver esse padre na minha vida, que eu fiquei com muita vergonha. Aí eu falei, agora eu vou ter que dormir no meu quarto, porque se eu não dormir no meu quarto, é a prova de que eu não confio na minha fé, não confio no que aconteceu, no que o padre fez. E eu voltei a dormir no meu quarto e até hoje nada mais aconteceu. Só que eu fiquei com trauma. Então, como tudo acontecia 3 da manhã, até 3 da manhã eu ficava muito tensa. E aí eu me apeguei a São Miguel Arcanjo, né? Minha mãe começou a me falar do São Miguel Arcanjo, eu fazia rezava, né, com o livrinho de São Miguel Arcanjo antes de dormir sempre, eu dormia com a imagem dele segurando. Só que até 3 horas da manhã eu ficava muito tensa. E olha a minha mãe, tadinha. Depois, quando dava 3 horas da manhã, 3 e pouco, ela ia lá e falava, Luma, pode relaxar, porque já passou de 3 da manhã. E aí eu pensava, já passou de 3, não aconteceu nada, então não vai acontecer mais, porque só acontecia 3 da manhã. E aí sim eu conseguia dormir. E aí eu dormia até 4 e pouca da manhã, porque já era hora de eu acordar pra ir trabalhar na Barra da Tijuca. Olha só que perrengue que eu passei. E se vocês olharem aqui no canal, tem vídeo, tá? Só que muitos seguidores falaram, Luma, seu rosto tá diferente, Luma, você tá com um aspecto, com semblante triste, você tá pra baixo, aconteceu alguma coisa. E era isso. Vocês podem procurar aqui, os vídeos de 2018, se não me engano. Que eu tô com uns rostinhos muito assim nas fotos, ó. Na maioria, é por isso. Acho que eu até usava aparelho na época. Enfim, aí ficou assim, eu falei, bom, vou viver assim eternamente. Fui numa neurologista, e a neurologista, ela era espírita. E aí, gente, ela falou, não, mas era essa pessoa sim. Era ela que tava lá no seu quarto, querendo falar com você. E aí deu um nó na minha cabeça, eu quase pirei, sabe? Porque eu já tinha chegado à conclusão de que não era aquela pessoa, né, que era um demônio, tanto que o padre expulsou. E ela falando que era, olha, foi bem complicado, eu tomei antidepressivo nessa época, pra eu não surtar. Ela me deu 14 dias de afastamento do trabalho. E aí depois disso, o meu chefe maravilhoso, ele conseguiu me demitir, porque lá é bem difícil ser demitido, né? Teria que pedir demissão. E aí ele conseguiu me demitir. Nossa, foi bem difícil de conseguir isso na Unimed, mas ele conseguiu pra mim. E eu não sei se vocês lembram, o Seguidor Raiz vai lembrar que eu fiz uma cesta de guloseimas pra ele e uma outra cesta lotada de perfume. E assim, maior gratidão, sabe, por ele ter conseguido, porque eu pude ir pra casa, e mesmo que eu ficasse acordada até 3 da manhã, depois eu podia dormir até a hora que eu quisesse, porque eu não tinha mais que sair pra trabalhar. Então foi muito bom, e eu não fiquei sem dinheiro, porque eu fui demitida, então eu tive auxílio, né, tive rescisão, tive FGTS, um monte de coisa. Enfim, e foi isso, gente, essa história. E eu conheci Éder assim, tá? Eu me apeguei muito a São Miguel Arcanjo, e aí eu sempre ia na missa no final de semana, sábado ou domingo. E aí minha mãe falou assim, hoje tem missa de São Miguel Arcanjo. Era uma quinta-feira. Aí eu falei, não vou não. Eu vou na missa só final de semana. Não vou missa meio de semana não. Aí ela falou, então tá bom, mas é missa de São Miguel Arcanjo. Aí eu falei, pô, de São Miguel Arcanjo? Eu vou? Aí fui. Aí lá a Éder tava cantando lá na frente, na igreja. E desde quando essa pessoa faleceu, eu não consegui ouvir música, porque eu fiquei muito triste, até hoje. Sabe, ela, depois da minha mãe e do meu pai, era a pessoa que eu mais amava, assim. E era como se fosse uma mãe mesmo. E aí, gente, eu não ouvia mais música, porque sempre que eu ia trabalhar, eu ia ouvindo músicas. E ela sempre tava conversando comigo no WhatsApp, sabe?
Então, quando eu ouvia a música, eu lembrava e eu ficava triste. Então, eu parei de ouvir música. E aí, quando Éder tava cantando lá na frente, eu pensei assim, caramba, eu tô conseguindo ouvir, cantar. Poxa, eu queria um CD desse menino. Se esse menino não tiver CD, nem que eu pague, na época eu tava super bem, falei, nem que eu pague pra ele gravar algumas músicas pra mim, nem que seja um áudio simples. Porque eu queria voltar à minha vida, sabe? Voltar a ouvir minhas músicas. E eu lembro que minha mãe falou assim, nossa, que voz linda desse menino, né? Aí eu falei, eu olhei lá pra frente e vi que Éder tava lá. Foi mais ou menos isso que aconteceu, foi assim que eu conheci Éder. E aí foi isso, gente. E aí depois que eu conheci Éder, a gente começou a conversar muito, tava numa fase muito revoltada, porque eu não aceitava aquilo que tinha acontecido comigo. Eu achava que se a gente é um servo fiel, reza de manhã até de noite, faz bem ao próximo, faz caridade, faz de tudo, a gente tá blindado. E não, a gente não está. Entendeu? Essa foi a segunda vez. Agora eu passei por isso pela segunda vez. Novamente eu achei que eu estava blindada, né? Porque eu rezo muito por isso, por aquilo. Meu filho não poderia ter nascido de 7 meses, assim como Luiz, ido pra UTI, né? E aí eu questionei muitas coisas, falei que ia deixar de seguir a igreja católica, comecei a não acreditar mais no amor de Deus. Então, assim, mais uma vez, né? A gente não tá blindado só porque a gente é católico e tem nossa fé. Pelo contrário, a gente é testado mais ainda. Aconteceu essa vez no meu quarto, eu tive essa outra experiência agora. Se vierem outras coisas na minha vida, como eu sei que vão vir, eu desejo não questionar mais Deus e aceitar. Mas isso a gente vai amadurecendo com o tempo, né, gente? Então, isso foi em 2018, eu tinha 28 anos, hoje eu tenho 32, quase 33. Então, é isso. Essa foi a minha experiência. Muita gente que eu contei falou, não acredito nessas coisas não. Inclusive teve uma pessoa que falou isso pra mim e eu tava vivendo aquilo, sem conseguir dormir, as coisas caindo no meu quarto, a televisão ligando, sabe, muito ruim, eu nervosa. E teve uma pessoa que falou isso pra mim e eu falei, eu desejo que aconteça o mesmo com você, pra você acreditar. Mas hoje eu retiro isso que eu disse, né, gente? Porque eu tava realmente muito nervosa. Mas eu também antes achava que isso só acontecia em filme de terror. E que se acontecesse em algum lugar era porque a pessoa ficava invocando, ou porque não era uma pessoa do bem, era uma pessoa ruim. Mas não é bem assim. Essas coisas podem acontecer sim. Por isso que a gente tem que se manter sempre rezando muito, com muito contato com Deus, né? Pra Ele nos proteger. Porque bem ou mal, não aconteceu nada comigo. Eles só estavam derrubando as coisas, ligando televisão. Mas eu não fui possuída, por exemplo, né? Que é uma coisa muito ruim que poderia acontecer. Enfim, e a gente conseguiu tirar todos lá de dentro, junto com o padre. Mas é isso, depois disso nada mais aconteceu. Eu acho que eu ainda tenho um pouco do trauma, assim, né? De vez em quando cai alguma coisa assim, eu já tipo, calma, caiu porque tava colado ali e descolou, sabe? Mas eu tenho que falar pra mim mesmo, porque senão já, aquele gatilho, né? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dá um joinha, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.